que eu gostaria de chamar a palavra a nossa querida colega, doutora Ana Carolina Paes Leme. A doutora Ana Carolina é doutora e mestre em Direito pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e servidora dessa casa, analista judiciária dessa casa. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite da Escola Judicial, na pessoa da minha amiga Adriana Medeiros. E estou com um sorriso no rosto por participar desse evento, cujo tema é o meio ambiente. Doutor Gilberto, essencial para toda a humanidade, para os mais que humanos, e que tem uma relação íntima com o mundo do trabalho e que às vezes a gente não percebe. E a minha intenção hoje é deixar isso mais claro. Então, assim, começando pelo começo, para mim, o ponto de partida é o seguinte: nós todos aqui, nós estamos buscando uma transformação social e uma transformação ecológica. Bom, para que isso aconteça e que a gente pense uma nova forma de viver, uma nova forma de produzir, o que eu acredito que seja essencial? 3 premissas. Primeiro, entender que não é possível enfrentar a tragédia ambiental sem enfrentar também a precarização do trabalho. 2. A proteção social, especialmente representada por direitos trabalhistas, ela é estratégia determinante para o enfrentamento da crise ambiental. E 3, para deixar mais claro, quem destrói direitos sociais trabalhistas por meio de práticas, decisões ou medidas legislativas contribui de modo decisivo para a crise ambiental. E por que isso? Vou exemplificar. Se a gente permite horas extras habituais, se a gente permite terceirização, se a gente não regulamenta a uberização, se a gente compreende que alguém é contratado para determinada função, tem que fazer tudo o que for solicitado, sem que isso implique em acúmulo de função, se a gente facilita a despedida, se minimiza, banaliza ou nega o assédio e o adoecimento decorrente do trabalho, isso tudo são formas de contribuir para a alienação da vida. E com a alienação da vida, tudo vai continuar como está. Ninguém vai conseguir pensar uma nova forma de viver se tiver que trabalhar 14 horas por dia, sem receber as horas extras, se estiver sendo vítima de assédio e mais ainda, se estiver escravizado. Assistindo uma aula da doutora Cristiane Lopes, da Procuradora do Trabalho, Cris Lopes, ela falou o seguinte, que hoje a nossa Amazônia está sendo derrubada pelas mãos de imigrantes escravizados. Eles não estão ali porque eles querem derrubar a Amazônia, eles estão ali porque alguém mandou. E além de tudo, ninguém deu opção deles saírem dali, eles estão escravizados. Então, se o Brasil estivesse enfrentando o trabalho escravo de forma séria, não estaria acontecendo essa derrubada de floresta nas fronteiras da Amazônia. Eu sei que para pensar uma nova forma de viver, uma nova forma de produzir, com certeza a gente precisa atacar pressupostos do sistema capitalista. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu no doutorado, eu fiquei assim super ecossocialista. Eu assisti às aulas de ecossocialismo e eu falava assim, essa é a solução para o mundo. Com o capitalismo do jeito que ele está hoje, com tudo que a gente tem de formas de enfrentamento, né, dessa precarização do trabalho, a gente já resolveria, sim, bastante do que hoje está acontecendo em termos de devastação da fauna e da flora. Que isso leva a ter ou não ter chuva, isso leva a aumentar ou não o nível do oceano, ou seja, tudo passa pela devastação, né? A gente não teria crise climática hoje se não tivesse devastação. Então, a minha proposta é o seguinte: pensar direitos trabalhistas como condição de possibilidade para o enfrentamento da questão ambiental. O que a uberização tem a ver com isso? Tem a ver que eu quero pensar a uberização não só pelo âmbito trabalhista, mas também pelo âmbito ambiental. Nós temos empresas, plataformas, que usam de gerenciamento algorítmico e de gamificação para explorar pessoas vulneráveis. O que é o gerenciamento algorítmico? Antes da empresa, na época do Fordismo, se utilizava de chefes e gerentes que ficavam do lado das pessoas e davam as ordens. Hoje você não precisa mais desses chefes, é só você inserir esses comandos
no algoritmo e ele dará também as ordens. E esse gerenciamento algorítmico, ele é mais forte até do que a subordinação na época fordista, porque ela pega a pessoa em todos os momentos, porque o celular tá ali com a pessoa o tempo todo, né? Então a pessoa no meio da noite recebe uma mensagem assim, ó, se você fizer 10 corridas nessa madrugada, você vai ganhar R$100. E aí a hora que ela tiver na 9ª corrida, o aplicativo não vai mandar mais corrida para ela. Então eles misturam o gerenciamento algorítmico com a gamificação. A gamificação é usar técnicas de jogos para induzir comportamento. Ao invés de dizer assim, Leonardo, vai ali e pega um copo para mim. Ele vai receber no celular dele assim, tá muito quente, as pessoas estão com sede. Seria uma boa se alguém pegasse um copo de água para elas. Isso é uma ordem? É, só que é uma ordem gamificada. Se você pegar tantos copos, você vai ganhar uma estrelinha. Um exemplo real. No Rio de Janeiro é comum que mandem assim mensagens para os motoristas. A praia tal está lotada de banhistas. Eles não estão conseguindo ir embora com o transporte coletivo. O que você acha de dar uma ajudinha? Algo assim, né? É uma ordem. Só que é uma ordem travestida de uma indução. E daí coloca uma promoção no meio do caminho. E aí quando o motorista está chegando lá, a tarifa dinâmica some. Ou quando ele já cumpriu 90% da meta, esses 10% é impossível de cumprir, porque o algoritmo não vai mandar. E com isso tudo, assim, o motorista gasta, né? Ele gasta para tal lugar e ia ganhar tanto, mas depois ele acaba não ganhando. Então, essas pessoas que já eram vulneráveis, depois que elas entram no aplicativo, elas se tornam ainda mais vulneráveis. Hoje tem pesquisas sérias no Brasil que o endividamento dos uberizados, eu estou falando de motoristas e entregadores, é mais de 90%. E esses aplicativos, eles ficam fazendo propaganda de empréstimos no próprio aplicativo. Então, assim, o cara já está endividado. Aí no próprio aplicativo tem assim, pegue R$3.200, juros, sei lá de quanto. Né? Então, ela deixa a pessoa endividada, depois ela ainda oferece o empréstimo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas que já eram vulneráveis, depois que entram para trabalhar nos aplicativos, se tornam ainda mais vulneráveis. E só um parênteses, assim, a Uber chegou no Brasil em 2014 para explorar essa atividade de transporte privado de passageiros. E depois a 99 adotou o mesmo modelo de negócios. E eles fazem gancho, bloqueio, suspensão, não dão treinamento, não dão assistência em caso de doença, tratam esses trabalhadores como se eles fossem autônomos. E nós ainda em 2025, 10 anos depois, né? Mais de 10 anos, ainda continuamos discutindo se existe o vínculo de emprego. Eu fui na audiência pública, participei no STF, foi ano passado, em dezembro, eu e diversos outros pesquisadores. Os pesquisadores foram unânimes em dizer existe o vínculo de emprego. E mostraram dados, e mostraram prints. Os trabalhadores foram lá e disseram, a gente não é autônomo. Tinha um entregador que eu lembro direitinho, que ele falava assim, eu já tenho um pino no pé, um pino no joelho, um pino aqui no ombro. Olha para mim, eu não posso ser um empresário. Eu sou um trabalhador, eu tô todo quebrado do tanto que eu já fui acidentado. Eu apresentei lá minha pesquisa que traz dados de condutas antissindicais, cooptação de lideranças, manipulação de jurisprudência, fake news, manipulação da linguagem, que é uma ferramenta super poderosa de dominação. Tá para ser decidido agora em dezembro de 2024 no STF. E, paralelamente, no Congresso Nacional, estão tendo audiências públicas. O relator do PL 152 de 2025, que é o deputado Augusto Coutinho, ele que está promovendo, né, essas audiências públicas, e foram chamadas empresas, os trabalhadores, diversos pesquisadores, um ambiente de debate assim, muito bom. Porém, lá eu aprendi que 3 palavras não se pode falar dentro do Congresso Nacional. Se você falar, ninguém te ouve, ou se você escrever no PL, não vai ser aprovado. As palavras são gênero, sindicato e CLT. Então eu expus lá sobre o que eu acho que dá para ser a regulação dos motoristas, utilizando o trabalho avulso, que eu acho que sim, tem muita similaridade com o dia a dia deles, e não tratando a CLT, porque não pode. Simplesmente assim que é colocado o debate, né? E tem um PL novo do deputado Vicentinho que enquadra os motoristas entregadores na CLT, é bem interessante, coloca eles como intermitentes de plataforma. E está sendo muito aplaudido pelos sindicatos e federação dos motoristas.
Meu desejo, claro, que é que ele passe, mas a gente sabe que, na realidade, os congressistas são muito comprometidos com os interesses empresariais. E eu tô contando isso para entrar no tema dos migrantes e refugiados. A gente estava falando dos brasileiros, agora vamos falar dos migrantes e dos refugiados. Eles chegam no Brasil, né? Como o professor Gilberto disse, uma situação de legalidade, e muitos deles são absorvidos pelo trabalho plataformizado. Em tese, é o mais fácil. E em tese é o que daria mais liberdade. Em tese, porque eles só precisam de uma licença para dirigir, a maioria deles tem essa licença para dirigir, do país de origem, e eles precisam de um carro, e eles podem alugar de terceiros, que é o que acontece. São pessoas que compram carros e só alugam para os motoristas. E aí, obviamente, o preço é maior do que se eles estivessem alugando numa empresa como a Localiza, por exemplo. São pessoas muito vulneráveis e aí elas se submetem às regras do jogo. E é exatamente o que as empresas plataformas querem. Elas não querem pessoas que fiquem contestando. Eles querem pessoas que estejam endividadas, porque daí ela vai ficar 14 horas, ela vai pegar todas as corridas, ela não vai pensar se essa ou essa corrida é boa ou não é. Ela vai trabalhar domingo, ela vai trabalhar feriado, vai trabalhar Natal, vai trabalhar Réveillon. E essa pessoa, ela sobrevive, né? Então, ela não tem aquela energia vital para ela pensar na questão ambiental. E é tudo isso que as empresas querem. Aí, o caso dos Venezubers, que a Adriana gosta muito, é que os venezuelanos, eles se uniram em um grupo. São os Venezubers. Porque as empresas plataformas, como elas não dão treinamento, os trabalhadores, eles precisam se unir para aprender a trabalhar. Nem com isso ela gasta. Então, eles se unem para um contar para o outro como é que trabalha, o que é caso de suspensão, se ele pode ou não recusar a corrida. E daí eles se uniram nesse grupo e eles comunicam via rádio. Eles têm um radinho, assim, que todos ficam unidos ali juntos, assim, nesse rádio, porque se acontecer qualquer coisa também em termos de segurança, ou assalto, ou mesmo furar o pneu, eles se ajudam. E eles têm um vocabulário próprio também, isso que eu achei muito interessante. Você quase não entende o que eles estão falando, assim, quando eles estão dirigindo dentro do carro. Eles têm uma liderança, só que não é uma organização formal, né? Como uma organização formal, o Brasil seria um sindicato, uma associação. Foi uma organização informal para a sobrevivência. Já os haitianos, que são refugiados climáticos, eles têm um fator adicional de vulnerabilidade, que é a discriminação racial. As pessoas têm medo da gente. Então, passageiro, a maioria das vezes mulheres, quando entra no carro, já ficam morrendo de medo. E aí dá uma nota baixa. Então, eles nunca conseguem elevar a nota deles no aplicativo, porque vai entrar uma pessoa, vai ficar com medo deles, só porque eles são negros, e daí vai lá e dá uma nota baixa. Tanto que eles falaram assim, eles chegam a falar assim, olha, tem que explicar que eu não sou ruim, eu não vou fazer nada com você, eu estou aqui só trabalhando, nem a empresa, nem a justiça, nem o Congresso dá essa proteção, né? Então, é uma pessoa vulnerável que vem para o Brasil sofrer discriminação racial e que, em razão dessa discriminação racial, ela continua no aplicativo, porque daí a nota dela é cada vez mais baixa e ela ganha cada vez menos e ela pega corridas cada vez piores. Essa conduta racista do passageiro, ela fica invisibilizada, porque a nota, o passageiro não coloca o motivo na nota e a empresa diz que ela não tem que dizer o motivo. A chance dessa pessoa refugiada acessar a justiça é muito pequena. E dela comprovar também que a nota baixa foi em razão de uma discriminação racial, né? Então, uma experiência, assim, libertadora, que seria dirigir para uma plataforma, dirigir a hora que você quer, acaba virando uma prisão. Porque a chance de endividamento é enorme e o motorista continua dirigindo para ele tentar ganhar mais e vencer aquela dívida, mas ele não consegue vencer essa dívida, né? Porque ele tem que pagar o carro, dificilmente o carro é dessa pessoa, combustível, a manutenção. Se ele tem qualquer acidente, ele já vai ficar endividado, com certeza. Uma pesquisadora do tema, a doutora Viviane Vidigal, minha amiga da Unicamp, ela usa até uma metáfora do globo da morte, que ela falou assim, que é tão arriscado, principalmente para os entregadores, a atividade, que é como se fosse um globo da morte. Eles vão cair, eles vão se acidentar. 70% dos leitos de SUS do Brasil estão ocupados com entregadores. Só que a empresa não se responsabiliza. E quem paga essa conta? Nós. Curitiba lidera pedidos de refúgio de cubanos. São 93% dos 576 imigrantes que solicitaram refúgio em Curitiba esse ano. Então, eles superam os venezuelanos
em Curitiba. E muitos deles possuem diploma. Eu entrevistei uma vez um cubano que ele me disse que ele é formado em Direito, ele estava para ir para a Suprema Corte da Cuba e que ele acabou vindo para o Brasil em razão das condições econômicas e políticas, que não estava conseguindo sustentar a família, até assim uma questão de insuficiência alimentar mesmo. Só que quando eles vêm para cá e daí eles não conseguem se regularizar, né? O que acontece? Eles vão acabar fazendo esse trabalho precarizado e daí a gente está desperdiçando, né? Tantas pessoas qualificadas, com tantas profissões, que caem aonde? Esse cara estava no aplicativo. O que a gente precisa é lutar pelo reconhecimento de que essas pessoas, brasileiros, estrangeiros, migrantes ou refugiados, são trabalhadores. Então a gente precisa fazer mesmo o enfrentamento da uberização sobre o viés trabalhista ambiental. Não dá para a gente tratar só a questão trabalhista. Esses enormes data centers, eu vou explicar só simplesmente o que eles são, que são locais grandes com supercomputadores, onde os nossos dados ficam lá armazenados. Então, esses dados de corrida, eu fiz não sei quantas corridas, eu fui para lá, fui para cá, onde fica isso? Na nuvem, não, é no data center. Não existe nuvem, na verdade é nuvem, todo mundo chama de nuvem, é um data center. E tem lá esses supercomputadores, que eles necessitam de muita energia elétrica. Pra vocês terem uma ideia, o consumo de energia elétrica até 2026 dos data centers que existe hoje no Brasil é 10 vezes o que a usina de Itaipu produziu em 2023. Então, o que a usina de Itaipu produziu em 2023 vezes 10 é o que os data centers hoje consomem no Brasil. E essa capacidade enorme que eles têm de processamento de dados faz com que esses servidores gerem muito calor. E para que eles não estraguem, né, e superaqueçam, o que você precisa? Resfriamento. Então, eles usam um sistema de resfriamento que depende de grandes volumes de água. Então, vamos lá. Um data center pode consumir até 1 bilhão de litros de água por ano, que é o equivalente a uma cidade de 30 mil habitantes. E a água que retorna para o meio ambiente, ela sai aquecida ou carregada de resíduos químicos. Então, representa um risco, assim, adicional muito grande para a diversidade. Então, meu alerta é o custo ambiental da uberização. E a gente viu que também tem da inteligência artificial. Essas empresas, Uber, 99, Google, exploram o meio ambiente assim, na entrada e na saída de todos os lados, não se responsabilizam pelas externalidades negativas. A gente viu até que eles vão ter isenção de impostos, né, para ficar aqui no Brasil, para serem sediados no Brasil. E aí, para finalizar, eu queria citar o raciocínio muito realista do Chico Mendes, que a ecologia, sem a luta de classes, ela não resolve o problema da crise climática, não resolve o problema da justiça climática e nem da uberização. Então, eu concluo frisando que o enfrentamento da uberização, com foco na proteção social, especialmente representada pelos direitos trabalhistas, é estratégia determinante para o enfrentamento da crise ambiental. Muito obrigada.